Seguimos hoje a nossa caminhada com Jesus e queremos meditar o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje encontramos algo interessante. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu confesso que muitas vezes a gente passa por essa situação. Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos o bem que temos que fazer, mas parece que a nossa humanidade acaba encontrando algumas desculpas. E aí nós vamos deixando para depois. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu ajudo. Parece que diante de tantas necessidades que nós temos ao nosso redor, nós, levando em conta a nossa humanidade, ficamos dando desculpinhas. Eu deveria fazer isso, mas não fiz por causa daquilo. Deveria fazer o bem a esse, mas não fiz por causa daquilo. Se nós olharmos com sinceridade para o nosso coração, nós vamos perceber que muitas vezes nós deixamos de fazer o bem, deixamos de aproveitar as oportunidades que Deus nos deu e ficamos arrumando desculpinhas. Exatamente como esta comunidade da sinagoga que Jesus entra hoje. É uma comunidade de fé que tinha um homem enfermo, necessitado de ajuda, mas que não foi socorrido em sua necessidade. Talvez porque aquela comunidade também ficava adiando o bem, adiando o socorro para aquela pessoa que precisava. O que a palavra de Deus nos ensina hoje é que o bem não pode ficar para depois. Se há alguma tarefa que nós precisamos desempenhar, alguma missão em favor da vida, isso deve ser feito agora. Nós não podemos mais ficar dando desculpinhas e deixando para depois, porque fazer o bem é urgente. Que no dia de hoje, Deus nos dê esta graça. A graça de abandonarmos as nossas desculpinhas, de abandonarmos a nossa preguiça, abandonarmos o nosso comodismo e que Deus nos fortaleça para que a gente faça o bem que devemos fazer. Nunca nos esqueçamos disso. Fazer o bem é urgente. É a maior necessidade que temos. O mundo sofre porque tem necessidade de pessoas que façam o bem. Que nós comecemos aí. Você na sua casa, eu na minha, nós na nossa comunidade, onde quer que nós estejamos. Fazer o bem é urgente. Então, arregacemos nossas mangas, descruzemos nossos braços e coloquemos a nossa vida à disposição daqueles que precisam. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.